Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales Rogério, professor aqui do canal, e hoje nós iniciaremos um curso básico em teologia. Quero aqui pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que queira fazer parte desta corrente, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e assim contribuir aí para o meu trabalho. Nós iniciaremos esse curso falando da disciplina base, que é a Introdução à Bíblia, e nós vamos entender a melhor forma de manejar e de estudar as Sagradas Escrituras para ficar mais fácil a compreensão dos demais conteúdos relacionados à Bíblia. Percebamos que, conforme o tempo vai passando, a Bíblia se permanece como livro atual, mesmo diante das tentativas de retirar esse livro de circulação e até mesmo de perseguição histórica, como aconteceu aí no ano 303 com o imperador Deocrécio, o imperador romano, que dá ordem para que fosse queimado todos os exemplares da Bíblia. Como resultado, ela é lida hoje em mais de 180 países e se tornou a base para vários segmentos religiosos, como o catolicismo e o cristianismo protestante. Mas, se nós fôssemos imaginar um mundo sem uma Bíblia, parece meio complicado essa análise, até difícil de acreditar. Não há registros quaisquer de que antes de Moisés houvesse qualquer tipo de inspiração bíblica, né? Dos escritos contidos na Bíblia, temos aí registrado que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, como está no texto de Êxodo 24:4, de que o Espírito do Senhor falava diretamente com Davi, isso está em 2 Samuel 23, do 1 ao 2, e de que Lucas escreveu o seu próprio livro. Lucas escreve tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos, ambos sendo um tratado designado a um homem chamado Teófilo. E João também escreve o seu evangelho e o livro de Apocalipse, como está no Evangelho de São João, capítulo 20, os versículos 30 e 31 e Apocalipse 1 e 2. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, para facilitar o entendimento, nós temos que acompanhar as divisões que a Bíblia possui. Como exemplo disso, ela possui 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 bilhões de letras. A Bíblia possui aí 32 mil promessas. Boa parte dessas promessas são designadas ao povo de Israel, que é a nação escolhida por Deus, baseado do pacto feito por Deus a Abraão, e principalmente a Jacó no Val de Jaboque, quando luta com o anjo. Mas nós teremos aí tempo para desenvolver esses temas aí em aulas posteriores. Quando nós pegamos o conteúdo bíblico, percebemos que, apesar de existirem na época homens santos em tempos totalmente primitivos, os quais Deus se comunicavam com esses homens de forma verbal, de forma direta, não encontramos registros de que qualquer deles fossem inspirados a escrever a palavra de Deus ou colocar a palavra de Deus numa forma compactada, numa forma escrita. Em muitos casos, quando Deus agradou em fazer a sua vontade conhecida, como muitos homens que temos aí, a saber, Adão, Caim, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, pela forma em que Deus comunicava com esses homens, ele acaba instruindo-os acerca de algumas leis, e tais dessas leis foram incorporadas ao Pentateuco, como a observação do sábado, em Gênesis 2, a partir do versículo 3º, a incorporação do casamento, em Gênesis 2, 24, e instruções verbais acerca da oferta e do sacrifício, que também foram dadas ao povo. Isso você vai perceber em Gênesis 4, do 4 ao 7. Dessa forma, o homem ele passa a ter um contato tanto com a vontade divina, quanto também com a historicidade da própria Bíblia. Só que o homem, ele acaba
com o passar do tempo, percebendo que a dispensação da consciência em que ele estava foi um fracasso. O homem ele fracassa nessa dispensação. Nós temos aí duas formas teológicas de observação disso. Tanto é que alguns teólogos acreditam na dispensação, né? Eles são dispensacionalistas, acreditam que nós passaremos por 7 dispensações, inocência, consciência, governo humano, ordenança, lei, promessa, e a 7ª dispensação, que será o arrebatamento da igreja. E muitos teólogos não são dispensacionalistas, eles não acreditam na possibilidade de haver uma dispensação. Mas quando o homem ele fracassa na dispensação da consciência, agora ele se encontrava debaixo da lei. Por volta do final dos primeiros 2000 anos, Deus chamou Abraão, que estava vivendo debaixo de um ambiente totalmente idólatra. Se você pegar Gênesis no capítulo 12, no versículo 1, você vai perceber que Deus dá um intimato a Abraão, dizendo que ele deverá sair da terra dele, da casa dos pais dele, para uma terra que ainda haveria de ser mostrado, e muda o nome de Abrão para Abraão em Gênesis 17:5 e Neemias 9:7. É a constituição de um líder, de um povo conhecido como base aí para as promessas vindas agora de Deus. Cerca de 500 anos depois da chamada de Abraão, 1500 anos antes de Cristo, provavelmente, veio o tempo em que essa revelação se cumpriu sob a forma escrita, incorporando a história precedentes dos 2500 anos anteriores e incluído ao relato da criação, as leis de Deus, os preceitos da promessa, das profecias e conforme aí as coisas foram sendo constituídas. Foi nesse propósito que Moisés, tendo sido preparado de maneira excepcional por Deus, para uma tarefa tão importante, ele foi escolhido dentre esse povo, separado para dar início aos escritos sagrados. Moisés, que era hebreu, depois passou a ser criado como egípcio, é escolhido por Deus para sair do Egito, levar o povo saindo de uma terra escrava, de uma maneira de escravidão, conduzindo a uma terra prometida aos seus pais, a uma terra que manava leite e mel, segundo a definição bíblica. A partir do momento que Moisés ele se torna separado para dar início aos escritos sagrados, Estevão também, já no Novo Testamento, fez lembrar ao Sinédrio essas palavras mantidas pelo próprio Moisés. Isso você vai encontrar em Atos 7, no 38. Encontramos a primeira referência escrita na Bíblia no texto de Êxodo 17:14, onde Deus ordena a Moisés que relatasse em um livro a peleja de Ameleque. Então, a Bíblia ela começa a tomar uma forma. É provável que essa instrução tenha sido dada no cume do Monte Sinai, onde Moisés, o homem aí mais manso que a terra já conheceu, permaneceu na presença do próprio Deus. Foi ali que a Bíblia, destinada a sobreviver, destinado aí a sobreviver os céus e a terra, ela foi iniciada. Profetas, sacerdotes, reis e apóstolos e outros homens santos de Deus continuaram a obra a escrever aí a palavra de Deus. Por volta aí de cerca de 40 pessoas que foram escolhidas, 40 pessoas de profissões variadas, que foram escolhidas e empenhadas nos escritos destes oráculos, trabalhos que abrangeu o período em cerca de 1.600 anos, de 1.500 antes de Cristo, quando Moisés inicia o Pentateuco no meio do trovão do Monte Sinai, até 97 depois de Cristo, quando o apóstolo João, filho do trovão, Marcos no 3º capítulo, versículo 17, você vai encontrar essa definição, escreve o seu evangelho na Ásia Menor. Apesar de muitas vezes ouvirmos falar que os manuscritos originais
é de fato notável de que todos os escritos sagrados antigos não se conhece um só original deles na atualidade, nem do Antigo nem do Novo Testamento, a causa de desaparecimento pode ser algumas, como Deus, sabendo que os homens poderiam idolatrar mais os originais do que o seu autor, como aconteceu na serpente de metal levantada no deserto, ele preferiu fazer com que esses escritos viessem a desaparecer. Alguns casos, quando esses preciosos documentos tornavam-se velhos, eram reverentemente enterrados pelos judeus, que usavam como cópias autênticas em seu lugar. Então esses judeus enterravam esses escritos originais, mas reproduziam antes todos esses escritos aí como uma cópia totalmente autêntica. Em outros casos, manuscritos eles foram perdidos durante muitas guerras e perseguições pelas quais o povo de Deus acabou aí passando. Mesmo quando o Novo Testamento ele foi escrito, muitos dos documentos do Antigo Testamento já havia perdido. Para que a Bíblia inteira fosse compilada pela primeira vez, serviu-se de cópias hebraicas do Antigo Testamento, na tradução bíblica conhecida como Septuaginta, e de cópias gregas no Antigo Testamento. Entretanto, nós temos aí milhares de manuscritos hebraicos e gregos que foram copiados dos antigos manuscritos por escribas judeus de tempos em tempos, conforme o tempo aí ele foi passando. Geralmente, são esses documentos referidos como sendo os originais. Não é possível calcular quantos desses documentos ainda existem, pois muitos estão em propriedade particular e muitos outros estão aí preservados em grandes bibliotecas de diversos países do mundo, principalmente na Biblioteca do Vaticano. Alguns desses manuscritos podem ser desenvolvidos como, primeiro, manuscrito hebraico do Antigo Testamento. A maioria desses tem uma data aí do 8º século da era cristã, aproximadamente, embora existam alguns bem mais antigos do que esse. O mais antigo manuscrito é o de Isaías, por exemplo, que foi achado numa caverna perto do Mar Morto. Manuscritos do Antigo Testamento traduzidos em hebraico, do hebraico para o grego, que era uma cópia da Septuaginta, produzida por volta aí do século IV da era cristã. Manuscritos gregos também do Novo Testamento, os mais antigos têm aí como data entre o século IV da era cristã e as antigas traduções das Escrituras, que eram partes em sírio, em latim, em alemão e em outros idiomas aí de datas totalmente variadas. Nunca devemos subestimar a dívida de gratidão que temos aí com os judeus pelo seu extremo cuidado e preparação para preservar os manuscritos do Antigo Testamento, nem das regras impostas a cada escriba, que alguns dos quais nós tínhamos aqui alguns rituais que eles deveriam seguir para começar a escrever os escritos sagrados. Dentro desses rituais nós temos alguns, como exemplo, primeiro, o pergaminho ele tinha que ser feito de pele de animais. Segundo, a cada palavra era contada e mesmo cada letra. Terceiro, a peça toda era destruída imediatamente se algum erro fosse encontrado. Quarto, a escrita era feita com tinta negra, preparada por uma receita especial. Sexto, era necessário que o escriba pronunciasse a palavra em voz alta antes de escrevê-la e, em caso algum, podia escrever de memória. E, por último, os escribas precisavam limpar as suas canetas antes de escrever o nome de Deus e banhar todo o seu corpo antes de escrever o nome Jeová. Então, em vista desses cuidados extremos por parte dos judeus para preservar perfeitamente as Escrituras Sagradas, podemos ter uma plena confiança de que Deus tem guardado a sua palavra através do século. Desde que Moisés escreveu as suas Escrituras, tendo aí como nós por base até hoje. Um outro ponto também que nós temos que analisar seria as línguas da Bíblia, né?
As línguas faladas e escritas constituem um estudo interessantíssimo, mas difícil de acesso à população leiga, como era de se esperar. Não sabemos ao certo se a linguagem falada antes do dilúvio era ideográfica ou pictográfica, constituída por uma série de desenhos transmitindo ideias. Partindo dessa ideia, o chacal representaria esperteza ou habilidade, uma mulher tocando tamborim ou um homem dançando significava a alegria que eles estavam passando por aquele momento. Mais tarde, esses desenhos, eles passariam a representar sons equivalentes às letras ou sílabas. Por exemplo, uma águia representada pela letra A, uma perna pela letra P, um leão pela letra L, uma casa pela letra C. O escrito ideográfico foi realmente o que deu origem à escrita cuneiforme, encontrada em abundância em muitas tabuinhas de barro descobertas dentro e ao redor da antiga Babilônia. A escrita cuneiforme consiste em letras ou sílabas em forma de cunhas ou pontas de flechas, sendo predominantes na Babilônia, nos assírios, na Pérsia, até o tempo de Cristo. Quando a mais antiga linguagem falada no mundo, temos a certeza de que até em tempos da Torre de Babel era uma somente, é provável que depois da confusão das línguas ocorridas lá em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 6, os descendentes de Sem, Cam e Jafé espalharam por diferentes regiões do mundo, desenvolvendo assim aquela linguagem ou dialetos que parecem haver uma forma de base para todas as línguas futuras. A linguagem mais falada depois do dilúvio, de que é conhecida historicamente, foi o Acade, que vem a ser a divisão noroeste da antiga Babilônia. É interessante mencionar que as palavras Adão, Éden, sábado, parecem ser acadianas e não hebraicas, como muita gente aí acreditava. Essa linguagem parece ter sido usada nos tempos de Abraão, isso 2000 anos aí antes de Cristo, passando a ser, a partir daí, uma língua totalmente morta. Mais tarde, a língua semítica babilônia tomou lugar e continuou a ser usada até os tempos do então rei da Babilônia, Nabucodonosor. A linguagem hebraica, ela continuou sendo falada e escrita pelos judeus até o tempo do cativeiro, grego, como uma linguagem comum do Império Romano. Os judeus, porém, continuaram falando o aramaico em todos os negócios, uns com os outros. Entretanto, nas sinagogas, os rabinos sempre falavam e liam em hebraico. Havia sempre um intérprete ao lado para traduzir para o aramaico tudo aquilo que era dito, e se estivesse presente judeus que não compreendessem o hebraico puro. É provável que o Senhor Jesus, como os outros judeus, tenha falado o próprio aramaico, exceto quando abordou a mulher sírio-fenícia, isso em Marcos 7, 26, e aqui provavelmente tenha falado em grego, por esta ser a linguagem dela. Em verdade, as poucas palavras em aramaicas proferidas por Jesus chegam até nós de uma forma totalmente transliterada, como Talita Cumi e Eloi, Eloi, lama sabachthani. O Novo Testamento ele foi escrito originalmente na linguagem grega. E as traduções da Bíblia? Como referência da Bíblia, como temos agora, devemos lembrar que as línguas do mundo, especialmente do mundo romano, sofreram modificações durante os últimos 2000 anos, desde que a Bíblia foi escrita e concluída. Por essa razão, de tempos em tempos, o oráculo de Deus tem sido traduzido por estudantes reverentes e dedicados para a língua predominante da época. Uma versão que nós temos é a versão Septuaginta, e essa versão ela começa a ganhar força com a morte de Alexandre o Grande, no ano 323 a.C.
o império ele acaba sendo dividido entre os seus generais e a Ptolomeu I coube o Egito como quinhão, incluindo a Palestina em seu domínio, tendo se estabelecido em Alexandria uma grande biblioteca, e Ptolomeu I pensava que sua biblioteca estava totalmente completa, quando faltava para completar seu grande acervo as leis dos hebreus. Até então, mantinha o seu idioma original, que seria o hebraico. Ptolomeu Filadelfo ficou entusiasmado com a notícia e solicitou ao sumo sacerdote Eleazar que preparasse uma cópia das referidas leis que faltavam em sua biblioteca, feita por homens competentes que pudessem traduzi-las para o grego. O rei concedeu grandes privilégios aos judeus, além de ricos presentes, de modo que o seu pedido fosse alegremente atendido pelas autoridades judaicas. Foram então selecionados 72 sábios, sendo 6 de cada tribo de Israel, enviados a Alexandria, e a partir daí sendo recebidos como festa pelo rei Ptolomeu. Ao fim do festejo, aqueles ilustres representantes solicitados por eles de nação totalmente israelenses se isolaram em compartimentos previamente preparados e ali traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. Esse empreendimento ocorreu no ano 250 a.C. O nome Septuaginta vem de 70, por terem sido 72 o número daqueles que fizeram a tradução. Existem também algumas considerações acerca da Septuaginta, como a tradução foi feita por homens escolhidos e reconhecida competência, pertencentes a todas as tribos de Israel e de precedência de Jerusalém, havendo até sacerdotes entre eles, segundo aí o historiador Flávio Joséfo, e não por estudantes de Alexandria. Nós temos também outra observação acerca da Septuaginta. A tradução ela não foi imposta pelo rei Ptolomeu, embora Israel tivesse sob seu domínio. Ao contrário, houve uma negociação na qual Israel obteve grandes vantagens, entre eles a libertação de 120 mil escravos judeus, escravos do Egito. Tais vantagens foram solicitadas pelos próprios judeus, mas literalmente concedidas por iniciativa do soberano Filadelfo. Nós temos também o manuscrito do Vaticano, que é conhecido como o mais antigo documento existente. É de propriedade da Igreja Católica Romana, encontra-se guardado no Museu do Vaticano em Roma há cerca de 500 anos. Foi escrito no mais belo estilo, mas não está totalmente perfeito, pois falta algumas partes do livro de Gênesis, algumas partes do livro de Salmos e uma parte do Novo Testamento. A data que nós temos disso é do 4º século aproximadamente, o ano aí 325 depois de Cristo, mais ou menos. E um outro seria o manuscrito sinaítico. A história desse documento ela é importantíssima. Em 1844, um professor bíblico alemão, em viagem a vários países de busca de manuscritos bíblicos antigos, chegou ao mosteiro de Santa Catarina, ao pé do Monte Sinai, na Arábia, e ali viu um corredor, uma canastra, ou seja, uma cesta larga, cheia de materiais que iam ser usados para acender o fogo de um fogão. Os monges ali disseram que já havia queimado 2 canastras desses pergaminhos. Só que, durante a Revolução de 1917, esses manuscritos caíram também em poder dos bolcheviques ateus. Estes, por ser mais astutos e calcularem o preço dos manuscritos, venderam aos protestantes da Inglaterra, que depositaram ao Museu Britânico de Londres e tiveram de pagar aí em torno de 100 mil libras esterlinas por eles. Foi a maior compra literária já registrada. Essa descoberta dos manuscritos sinaíticos aí começa a partir do professor alemão que tem um contato ali com o material que iria ser queimado
e também com manuscritos que foram vendidos na Revolução de 1917, a Revolução Socialista na Rússia. Esse códice também foi escrito muito cuidadosamente pelo Belo Estilo, né? Sob o couro de 100 antílopes. O Novo Testamento ele é perfeito, nenhuma folha está faltando, trata-se do segundo mais antigo documento existente até hoje. A data dele é de aproximadamente 350 depois de Cristo. E nós temos também o manuscrito alexandrino. A data desse manuscrito é de aproximadamente 450 depois de Cristo. Falta nele aí 10 folhas do Antigo Testamento. Encontra-se atualmente no Museu Britânico em Londres. Disse que foi escrito por um homem chamado Tecla, ou Martí, que talvez tenha sido escrito em Alexandria, no Egito. Isso no ano de 1621, ele foi levado para Constantinopla e em 1624 presenteado ao embaixador britânico da Turquia para ser estudado pelo rei Tiago I na Inglaterra, que posteriormente autorizou a versão de toda a Bíblia na língua inglesa, concluída em 1611. O manuscrito ele foi aceito por Carlos I no ano de 1627 e guardado na Biblioteca Real. Finalmente, no ano de 1757, o rei Jorge II presenteou a nação britânica com essa biblioteca e o famoso manuscrito, no caso o códice ou o código, chegou ao Museu Britânico. Este foi o manuscrito originalmente usado pelos tradutores bíblicos. E, por último, aí seria a versão Vulgata. No século II da era cristã, o latim substituiu o grego e foi muitos anos de linguagem diplomática da Europa. Nesse tempo, foi feita uma tradução das escrituras do norte da África a partir da Septuaginta, para que todo o povo de língua latina tivesse acesso à leitura da palavra de Deus. Essa versão fica conhecida como uma versão vulgata, uma versão vulgarizada. A palavra latim vulgata vem de vulgar mesmo, né? Ou seja, algo comum, algo público. A Vulgata ela foi usada nas igrejas da Europa e da África até os tempos da Reforma Protestante, quando então alguns eruditos começaram a produzir traduções para os seus próprios idiomas, né? No século IV, um homem chamado Jerônimo, estudante santificado, tinha acesso aos antigos manuscritos hebraicos, fez uma revisão dessa versão Vulgata, e essa revisão foi tão importante que, junto com a versão Septuaginta, influenciou as outras traduções futuras. Por 1000 anos, essa foi a Bíblia oficial da Igreja Católica. Quero aqui agradecer a presença de todos. Essa foi a nossa primeira aula de introdução à Bíblia. Nós teremos aí outras aulas continuando esse tema. Muito obrigado pela sua companhia.